Muito bem, senhores, senhoras e senhoritas do Brasil, da Europa e do mundo, estamos aqui para falar sobre a aula número 8 do livro de Apocalipse, um estudo bíblico muito legal, muito interessante, que vai certamente ajudar você a quebrar um monte de preconceitos, né, de paradigmas, e também a ter um foco mais objetivo do livro, né, sem as viagens, sem os romances, sem nada, né? Aqui, o seu Roberto falando que em breve teremos canequinhas personalizadas do Luiz, que agora nós temos um membro da Verdade de Graça que faz um café artesanal top. Eu vou mandar para você, o Marco. Manda sim. O Davi, vou ter que mandar de navio, mas quando chegar lá, os caras já tomaram o café, né? Tem que mandar via DHL. Para São Paulo é mais rápido, para você poder usar a canequinha, isso. A Sheila está aqui indignada com a nossa piada. Não estou entendendo essa indignação. Agora, voltando aqui para a nossa aula, que é o mais importante, né? Eu acho que esta temática, esse texto, esta frase desse trechinho de Apocalipse, né, do versículo 17 ao 20, que eu vou pedir para o Davi ler para a gente agora, essa frase, para mim, é a frase-chave de toda a interpretação do livro de Apocalipse, que por tantas igrejas e por tantas décadas foi alardeado, né, proclamado como um livro perigoso, como um livro difícil, como um livro de horror, né, como um livro de proclamação do caos, né, o livro do caos. As pessoas não querem ler, têm resistência, têm dificuldade, e fica sempre aquela narrativa meio cinematográfica, né, meio Schwarzenegger, meio Últimos Dias, meio Fim dos Tempos, meio Mad Max, né, o mundo todo semi-destruído, mas o livro de Apocalipse começa com essa frase: não tenha medo. Então, na verdade, o medo é para aqueles que não creem e para aqueles que não entendem, mas para aqueles que creem, que nasceram de novo e aguardam a sua redenção, não tem leitura mais prazerosa do que o Apocalipse, porque o Apocalipse, como nós já dissemos, é o spoiler de Deus, né? Cristo vence no final. Então, eu vou pedir aqui para o Davi fazer a leitura de Apocalipse. Davi, que é o nosso leitor oficial, né, das aulas pela internet. Escolheram logo um cara que tem TDAH, dislexia, para ser o leitor oficial, mas... mas isso é a expressão da graça de Deus, né? Nós não procuramos pelos melhores, né? Tá certo, Deus não chama os capacitados, Deus capacita. Não, isso aí é treta. Vamos lá, olha então. Só um pequeno parênteses aí. Não, só para... A gente chegou a falar um pouquinho desses versículos na última aula, e pegando um gancho do que o Leclerc falou, né? Esse texto que o Davi vai ler é o que escancara a tristeza e a pobreza teológica da grande maioria das igrejas, porque é como se esse trecho aqui que vai ser lido, ele não existisse. Exatamente. Então as pessoas leem até o versículo 16 ali e saem fazendo a sua própria interpretação, ou dando, né, a sua... esta é a minha opinião, né, pega em livros quaisquer que sejam, e fazem aí uma coisa alegórica, né, como bem disse o Leclerc, aquela coisa hollywoodiana. E aí você pega uns versículos igual esse aqui que o Davi vai ler, se isso não trouxer para nós o mínimo da vergonha na cara, no sentido de vamos nos ater ao contexto bíblico, vamos ser fiéis naquilo que a palavra está dizendo, no mínimo devia trazer para nós esse despertamento, né, do entendimento real do que está sendo dito. Enfim, é um trecho que, claro que eu não vou colocar, né, aqui dentro do capítulo, existe um trecho mais importante que o outro, mas este aqui, sem dúvida, é elucidativo. Muito bem, antes do Davi ler, quero dar bom dia, boa tarde também para Bernadette. Bernadette, você está onde, Bernadette? Em que lugar do mundo você está? Ela está em outro país também, o que também torna a nossa live cada vez mais internacional. Eu só não sei onde ela está. Eu sei que ela já esteve em Portugal, e agora eu não sei. Bernadette, dê aí o seu paradeiro, né, global. Lê para a gente aí, Davi, por favor. A partir do 17 diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que estão por vir.
Este é o ministério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Tudo bem, que ela respondeu, Davi, ó, tá em Portugal. Em breve teremos Verdade e Graça em Portugal. Lá temos 2. Bernadette em Já dá um Portugal. pequeno grupo. Ela está disposta a ir para outro lugar, quem sabe a França, Itália. Ah, como é que o pessoal é chique. Eu continuo aqui na minha luta brasilesca. Né? Seja bem-vinda, Bernadette. Você é muito bem-vinda. Saudade de você. Com muito tempo que a gente não se vê. E a internet nos dá essa possibilidade, né, desses encontros inusitados. Vamos retomar a aula da semana passada. Semana passada, eu e o Marcos fizemos aqui a aula número 7. Isso, e falamos sobre essa visão que o João teve, né? O que derruba a teoria de algumas pessoas que João tenha reconhecido Jesus. Está claro que ele não reconhece, né? A visão que ele tem física próxima do Cristo, onde ele dormia, né? Dormia no colo de Jesus, encostado em Jesus, abraçado. Ele diz lá o texto que nós estudamos: voltei-me para ver quem falava comigo. E quando ele olha, a visão dele é extraordinária, né? O traje sacerdotal, né? Os olhos, como o Marco falou aqui, né? Motoqueiro fantasma, olhos flamejantes, né? Pés como se fosse bronze derretido, né? Explicamos muito aqui todos esses detalhes e vimos que o nosso amiguinho lá, o João, não tinha noção de quem falava com ele. E a visão que ele teve foi tão extraordinária, foi tão espetacular, foi tão poderosa, foi tão arrebatadora, talvez a palavra seja essa, né, Davi e Marco? Uma visão Sim. arrebatadora. Foi uma coisa tão fora do normal, tão incrível, como diria o Davi, incrível, né? Incrível. Que a Bíblia diz que ele caiu como morto, né? Que é de onde nós começamos hoje 17. a nossa leitura, né? Quando vi, e o que ele viu? Um ser resplandecente, com olhos penetrantes, com pés reluzentes, com roupa sacerdotal, com candelabros, né, ao seu redor, estrelas ao seu redor, uma visão extraordinária, sobrenatural, incrível. Quando ele viu, ele caiu aos seus pés como morto. E aí, este texto, como nós já explicamos lá no princípio dos nossos estudos, ele remete ao Antigo Testamento, né? Então, se alguém disser para você que João caiu em adoração, não entendeu o que o texto está dizendo, porque essa queda de João no chão, ela é semelhante ao temor que Moisés sentiu quando viu a sarça pegando fogo, é semelhante à perplexidade de Isaías diante da visão que ele teve da divindade no trono, é semelhante à visão de Ezequiel, à visão de Daniel, a Pedro na pesca maravilhosa, né, quando o barco inclina e ele se prostra e diz assim: por favor, saia do meu barco. Afaste de mim. Afaste de mim, por favor. E Paulo também, no caminho de Damasco, né? Quem é você? Né? Eu sou Jesus a quem você persegue. Todos esses homens caíram por terra porque a Bíblia, nesse ponto, né, Marcos e Davi, ela faz questão de colocar o homem no seu devido lugar, né? O homem é homem, né? E Deus é Deus sempre. O que também prova que na eternidade, no futuro, no porvir, ou nessa dimensão aí fora da nossa realidade, numa outra realidade, a realidade divina, nós não viraremos deuses, né? Tem muita gente que acha, né, Marco e Davi, que quando nós estivermos no futuro, que viraremos deuses, né, que teremos asas, né? Mas, na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que antes da queda o homem era homem e depois da queda o homem vai continuar sendo homem e Deus vai continuar sendo Deus. Sim, sim. Muito bom. Eu acho que a contrição aí, nesse caso, ela é importantíssima para ter esse entendimento do vislumbre que João teve aqui, porque é enxergar o Cristo glorificado, não tem nada a ver com essa adoração. Acho muito bom também que a Bíblia tem outras referências que possam nos dar esses exemplos, né? Exatamente. E, principalmente, esse ponto ao qual o próprio Senhor Jesus fala para João: olha, não tenha medo. Isso tem a ver com o que você falou no começo. A gente vai chegar nesse ponto do medo aí, né? Que é o próximo, né? Mas de forma bastante recorrente, né? Nós somos avisados, né? Não tenha medo. Né? Isso. É bem legal essa passagem, porque ela resgata alguns conceitos importantes da Escritura, né? O primeiro deles é
falamos de que Deus é Deus, o homem é homem. Então, mesmo com a graça, mesmo com o Deus conosco, mesmo com a presença do Senhor entre nós, o Senhor continua sendo Deus. E isso vai de encontro, né? Vai na contramão, não ao encontro, mas de encontro, na contramão dessa teologia sexualizada, né? Romantizada. Onde Jesus vira quase o namoradinho, né? Das pessoas. Né? Quero te beijar, quero te abraçar. Daqui a pouco o pessoal vai cantar na igreja: estou apaixonado. Esse amor é tão grande, né? Uma paixão. Penso em você a cada instante. Mas olha o texto lá de Timóteo, né? Timóteo diz o quê? Que Deus está numa glória inacessível. O fato dele estar presente entre nós, e isso é possível por causa de Cristo, é um ato de graça, né? Uma reconciliação graciosa do Criador. Mas ali no texto está claro que se Jesus mostrasse para nós a sua glória, você que gosta de cantar, né? Derrama a tua glória, mostra a tua Shekinah, Shekinah é aquela palavra mostra-me inventada, tua glória. Quero te ver, né? Quero te ver, quero te abraçar, Ora, a Bíblia está nos mostrando que se Deus mostrasse realmente, nenhum de nós sobreviveria. Isso me lembra até aquele filme do... Como é que é o nome daquele filme do... Que o Vin Diesel é um extraterrestre lá, que ele tem os olhos brancos? Eu esqueço o nome daquele filme. Riddick. Isso. Riddick, aquela cena que tem um planeta, quando o Sol vem, morre todo mundo pulverizado. Não tem aquela cena? Sim. Que tem que se esconder do Sol, né? A pessoa tem que ir para a sombra. Então, é o Riddick, exatamente. É o que acontece, você que nunca viu, veja. O filme é muito legal, principalmente o Riddick 3 é o melhor. Riddick 2, perdão, que é o melhor. Mas é sobre isso. Se nós estivéssemos diante de Deus com a sua glória plena, ele nos seríamos, vou trocar que não saiu, seríamos pulverizados. Você que você começou a orar em línguas eternas. Nós seríamos pu de canta labassuia, mistério, é Joma. E é bom o que vocês estão dizendo em relação a gente não estar acostumado com o espiritual de fato, né? Porque isso aí a experiência que João teve foi algo transcendental, ele foi algo espiritual forte que mexe com a nossa estrutura corpórea humana, né? Tanto que enquanto Jesus estava entre carne e osso, né? Vou deixar bem chulo aqui, né? Entre os outros, era fácil abraçar Jesus. E continua. É bom reafirmar aí que ele estava de carne e osso e continua. Só que nesse momento ele mostra o seu outro lado. Agora, sim. Todo o seu poderio, todo o seu esplendor, né? Tanto que no Monte da Transfiguração deixaram eles desculpa o termo, né? Confusos. Babacados, né? Assim, meio sem noção, né? O que a gente faz? Vamos criar aqui tendas aqui para cada um, né? Começa a ficar meio zoado, né? Vou usar esse termo, zoado. Você que está assistindo, não fique escandalizado, que o Davi agora está em Portugal, né? Agora está com aquela linguagem de português, né, Marco? Daqui a pouco ele vai soltar umas palavras aqui, né? Você, que isso, Davi? Não, vou fazer isso. Ele agora não é mais cidadão brasileiro, né? Ele agora está num outro patamar, como diria o pastor Bruno Henrique, está em outro patamar. Então, o que eu estou dizendo é que, realmente, de fato, se Jesus aparecesse para qualquer um de nós com todo o seu esplendor, graça, poderio, toda a luz dele, todo o calor, né? Tudo aquilo que a gente sabe que emana do Senhor Jesus, né? A gente não conseguiria nem olhar, né? A gente cairia prostrado, como todos esses que Leclerc relatou aí, prostrado. Nós nem desejaríamos, talvez nós fizéssemos igual a Pedro, saia daqui. Ou então faríamos igual o povo judeu quando Moisés ia subir no monte. Não, vai você lá, porque eu sou pecador, vai dar ruim. Inclusive, já que você citou essa passagem, né, eu quero mais uma vez aqui trazer a vocês a memória de uma passagem bíblica. Vamos ver se eu inventei a passagem agora ou se você já leu a Bíblia, né? Tem um trecho lá do Pentateuco onde os anciãos de Israel são levados ao alto do monte, né, os 70 anciãos,
para lembrar os 70 israelitas que entraram no Egito, junto com Moisés e Josué. E quando eles chegam no alto do monte, tem um platô. Nesse platô tem um chão azul, um trono gigante, uma mesa posta, comida pra caramba e um ser inacreditável. E o que eles fazem? Eles correm. É uma das cenas mais sinistras, mais bizarras, mais esquisitas, mais extraterrestres, como diria... Poderíamos até que botar o som do X-Men, né? Coisa esquisitíssima. E eles, então, não suportam a visão, que é exatamente isso que o Davi está dizendo, né? Eles, diante dessa realidade fora do normal, eles correm. E é isso. Talvez se Deus se manifestasse por isso que Jesus vem com a nossa forma. Até falamos sobre isso já, né? A única maneira do homem ter uma convivência com Deus é Deus se apresentar como o próprio homem. O senhor Roberto está dizendo aqui, ó, só pôde sair, ser visto a sombra de Deus. Olha, senhor Roberto, na verdade ele não viu nem a sombra, ele só viu alguma coisa que Deus quis que ele visse, né? Que nós nem sabemos exatamente o que é. É importante também observar nesse texto que ainda está presente aquela ideia judicial, né? De quem vem para julgar, porque na aula passada eu e o Cico falamos bastante sobre isso, sobre as vestes, né? Sobre as descrições do texto, né? A espada que sai da boca, a voz que tem o som de muitas águas, os pés em brasa, né? Que esmagam e derretem. Então, a visão ela está muito judicial, né? Ela está muito juiz. Então, isso é realmente assustador, é terrível. O monte tremia, né? O livro de Hebreus diz que o monte tremia quando Deus falava, o monte fumegava, e muitos morreram porque tocaram no monte, né? Tocaram na montanha, uma presença inacessível. Que só eu queria dizer uma coisa, e dou total liberdade para vocês me corrigirem se eu estiver errado, pela cronologia, né? Mas a última vez que João tinha visto o Cristo, ele estava ascendendo aos céus, dizendo que quando voltaria, né? Voltaria para julgar e tudo aquilo que a gente já sabe e conhece. Só que ele viu o Cristo de novo. Então, o que tu imagina que bateu na mente dele? É o juízo. Chegou. É possível. Mas só que mesmo assim, o que ele vê não é o que ele espera. É isso. É fora da capacidade dele de compreensão. Sim. O que também derruba aquela tese de que a teologia é Deus deitado na mesa sendo examinado, né? Tem gente que fala isso, né? Vamos colocar Deus na mesa e vamos examinar. Pô, isso aí, ó, é arrogância humana em ação, né? Uma visão incompreensível. Agora, o mais impressionante, que é o que o Marco estava dando ênfase, é que apesar de toda essa visão terrível, né, assustadora, incompreensível, a Bíblia diz que Jesus estende a mão sobre João, coloca a mão direita sobre ele e diz: não tenha medo. Portanto, o medo é para aqueles que não nasceram de novo, né, Marco? E não para os que creem. E na verdade, para quem não entendeu nada do que está sendo escrito, né? Ou que não se deu ao trabalho de examinar as escrituras, mas está muito claro e de forma recorrente, que foi o meu argumento, nós fomos lembrados ao longo do texto, né, Leclerc? Não tema, não tenha medo, etc. Né? Enfim, isso já deveria sinalizar bastante coisa para a gente. Tá? Vamos resgatar, então, para que todos que estão estudando, né, sempre lembrando que a Bíblia deve ser lida inteira. Né? A Bíblia explica a própria Bíblia, de ponta a ponta. Temos que voltar sempre com essas regrinhas de interpretação. Né? Vamos lembrar o que a Bíblia ensina sobre esse gesto da mão direita. Porque esse gesto ele é significativo. Ele remete a vários outros textos e a várias outras coisas que Deus já fez e já disse. Então, quando você lê assim, põe sobre mim a mão direita, você pode de cara extrair três significados importantes. O primeiro, que é a vivificação, né? Cair como morto. Tá vendo? Cair como morto. E aí a mão direita significa assim, não, levante-se, né? Você pode ficar vivo, porque Deus tem esse poder. Isaías não cai como morto, mas ele tem esta sensação, ele diz, ai de mim, vou morrer agora, eu vi o Todo-Poderoso, eu vi o Senhor. A sensação é de morte,
é de não conseguir suportar aquele poder, né? Eu, que sou um homem de lábios impuros, né? Você vê que a própria presença de Deus, por si só, ela já dá ao homem a consciência da queda, né? O Espírito de Deus convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. O cara olhou para Deus e, opa, eu tenho lábios impuros e não vou suportar. E o mais interessante com relação a Isaías, né? Não sei se vocês lembram, é que até o capítulo 6 do livro de Isaías, o profeta era muito juiz também das nações, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Síria, ai de ti, Babilônia, ai de ti, Egito, ai de ti, cidadãos de Canaã. Aí quando ele vê o trono, ele diz, ai de mim, não vou aguentar, né? Ele tem a consciência de que ele também é pecador. Então tem essa coisa da vivificação, de estender a mão, levante-se, né? Levante-se. Levante-se, você não vai morrer, não vai morrer. Até Davi, quando é confrontado por Natan, é a mesma ideia que ele tem, né? Puxa, não deixe que o Senhor me mate. Aí Natan fala assim, você não vai morrer. Então é um sinal de vivificação, ao mesmo tempo é um sinal de clemência, né? Porque Deus tem esse poder de exercer misericórdia. Quantos líderes e pastores, né, Marco, condenam os membros das igrejas, né? Você vai sim! Aqui é um atestado, olha. Mas Deus não é assim, né, cara? Esses pastores, líderes, obreiros dessas igrejas que condenam, que proíbem você de tomar ceia, né? Você não pode ter comunhão com Deus. É o fiscal da salvação, né? Fiscal da salvação. É uma disciplina louca, né? A disciplina do cara, você não pode participar da ceia. Está fora da comunhão, da redenção. Como? Como isso é possível, né? O cara ser excluído da comunhão. Não, você vai agora... Seria igual Davi corrigindo lá o filho dele, o Bernardo. Você fez uma coisa errada aqui, então o papai vai te botar de castigo. O que você vai fazer, pai? Você vai ficar do lado de fora da casa, vai dormir na rua. Durante 1 ano, dormir na rua. Não vai comer aqui dentro, vai comer no lixo. É a mesma coisa, bota o cara para fora. Como se esses líderes tivessem esse poder. Mas o Deus que tem poder para fazer isso, não faz. Ele exerce clemência, misericórdia e aceita. Né? Isso é uma questão importante. E Jesus fala sobre isso aos discípulos. Vocês não deveriam ter medo de quem pode tirar a vida de vocês. Vocês deveriam ter medo de quem pode tirar o teu nome do livro da vida. Que sou eu. Né? Diz que eles deveriam ter medo. E, sobretudo, também está claro que uma vocação, né? João sendo vocacionado, chamado por Cristo para levar a mensagem que ele tem para transmitir, né? Que é o que vem em seguida. Então, é um texto muito significativo que remete ao Antigo Testamento e também trabalha essa coisa do medo, né? O temor de Deus é o medo, mas não é o medo do horror. Né? Medo paralisante, né? Medo paralisante. Né? Isso. Na verdade, o texto ele complementa, né, a posição de João, né? Quando ele diz assim, olha, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, né? É como se o Senhor Jesus viesse e levantasse e animasse ele, né? Pôs a mão direita sobre ele, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro, o último, ou seja, se levante para essa chamada, né? Faça aquilo que estou te colocando para fazer. Ele é um complemento do próprio cenário de como morto que o João coloca. É muito bom. E, ao mesmo tempo, de novo, né, é a passagem que coloca o homem no seu lugar. Né? É pequeno, é insignificante, é perecível. Né? A mensagem não é dele, a obra não é dele, né? O poder não é dele, é um mensageiro. Não é uma pessoa especial, né? Se João estivesse entre nós hoje, seria apóstolo dos apóstolos, né? Os caras iam até fazer fila para botar a mão nele, né? Para beijar o pé, igual aquela mulher lá em São Paulo, que os caras botam dinheiro no pé dela, não tem aquela? Então, isso, a bispa, exatamente. Se João tivesse vivo hoje, poxa, ele ia chegar, ia parar estádio, né? Ia ter que fechar o Morumbi, a arena do Palmeiras, lá do Corinthians. Havia multidão para João falar, porque os crentes fazem isso com pessoas comuns, né? Imagina João. Pô, João, cara.
né? O último dos moicanos, como diz. Último. Só que teria uma grande diferença, né, Leclerc? João, os verdadeiros, né, que serviram ali Jesus, eles iriam ser contra esse tipo de idolatria, não fomentar como esses falsos profetas fazem, né? Exatamente. Essa seria a grande diferença. Exatamente, que esses caras de hoje, eles falam, né? Você tem que honrar o profeta, né? Sim. Tem que honrar o servo de Deus, né? Tem que honrar, mas eles seriam, eu acho que eles seriam até agressivos. O João, então, que é assertivo pra caramba, né? Paulo escreve em Coríntios, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos nada, né? Somos insignificantes. É isso aí. Mesmo. É isso mesmo. Agora, não tem que ter medo apavorante, paralisante, mas tem que ter consciência da pequenez, né? Tem que ter consciência da insignificância. O temor santo, né? É o temor santo. É a grande diferença do medo versus o temor. São coisas... eu sou um pouco polêmico no que eu vou comentar em relação ao que a gente está dizendo, porque eu acho que não sei se vocês já tiveram um medo absurdo, um medo muito grande. Não dá para pensar em nada, não. Eu, pelo menos, assim, tentando me colocar quem sou eu, né? Mas me colocar ali na situação de João. Quando a gente está com medo absurdo, a gente não raciocina, a gente não escuta, a gente só fica parado, né? E quando Jesus coloca a mão nele e fala, não temas, ou não tenha medo, tá para muito além de só dar um conselho. Eu acho mesmo que ele está enxertando ali nele um tranquilizante para você conseguir levantar, porque do jeito que tu tá aí, tu não vai nem conseguir ouvir o que eu tenho para falar. Exatamente. Porque você tá ali vendo toda aquela glória, você fica imóvel, não consegue nem ouvir, você só tem medo de perder a sua vida, né? É um gesto de encorajamento, né? De encorajamento, sim. Para ele trazer ele para aquela posição que ele estava anteriormente, de ouvinte, de quem estava tomando nota, né? E eu acho que muitas vezes é o que Cristo faz na nossa vida, né? A gente está passando por muitas dificuldades, muitas aflições, e gera ansiedade, gera medo, gera temor, depressão, e aquele toque de Jesus falando assim, ó, não tenha medo, aquilo traz para a gente, né, conforto, que eu acho que é o que ele estava precisando naquele momento ali. Foi muito boa a sua colocação, porque o encorajamento, ele remete à prática, né, à ação. O reino de Deus não é contemplativo, sim, que é o que muitas vezes a igreja faz, né, uma contemplação infinita. O reino de Deus, ele é prático, ele é pragmático, né? E você vê isso acontecer muitas vezes. Deus falando com Jacó, com Elias, levante-se, vamos lá, pô. O Paulo falando com Timóteo, vamos à luta. Então é muito mangas arregaçadas, né? Temos muitas coisas para fazer. Eu concordo com o que o Davi disse aí, Leclerc, com a questão desse ânimo, mas eu ainda também vejo um complemento, né? Meio que um ordenamento mesmo, assim, sabe? Isso, uma vocação, exatamente. Isso, uma chamada vocacional também, que tem a ver também com esse ponto que o Davi falou. Eu acho que é um misto das coisas mesmo. Isso. E faz todo sentido, que como você bem disse, é voltar ao estado que ele estava antes, que ele estava ali absorvendo, enfim. Daqui a pouco ele tem a visão, aí ele cai, aí o Jesus consola. Não, calma, né, mano? Que não é assim, mas assim, não temas e vamos. E a palavra de Jesus é muito poderosa, né? Eu sou o primeiro e o último, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: eu sou Deus, cara. Você está com a pessoa certa, você está do lado certo. Não há o que temer. Comigo, não. Há o que temer quem é contra, quem é a favor, não tem medo de nada. Levante-se, né? Então é um encorajamento, barra vocação, né? Barra consolo, barra chama, o que a gente quiser dizer. Mas acima de sobretudo é um ato, é um chamado à ação, né? E não à prostração, né? Porque, como nós já falamos, muitas vezes as comunidades são contemplativas, né? Contemplativas, né? Como se estivesse todo mundo viajando para o céu. Senta na cadeira, cinto de segurança, vamos em frente esperando chegar à eternidade. Mas há coisas para fazer. Eu chamo isso aí, Leclerc, de fé teórica, né? Isso. E isso é comum na vida de muitas pessoas. Pessoas oram a Deus, terceirizam a Deus responsabilidades que são nossas,
né? Não que a gente não tenha que orar a Deus para tomar decisões, para agir, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato da mera oração, esperando que Deus faça o que é de nossa responsabilidade, não tem lógica. Exatamente. E aí, isso é sintomático, né, na vida das pessoas, esse pessoal aí, principalmente da confissão positiva, eles têm esse hábito, não, eu decreto, eu declaro, mas o cara não vai e não faz. Exatamente. Se não fizer, não vai acontecer. Exatamente. É porque, na verdade, assim, os momentos de contemplação, expectativa na escritura, são os momentos em que a limitação humana fica evidente, né? Senhor, fizemos tudo, não sabemos mais o que fazer, agora vamos ficar aguardando aqui o que o senhor faz. Mas existem as ações, né? Então, a gente tem até o livro lá que o Nicodemos lançou recentemente, né? A responsabilidade humana, né? A vontade de Deus e a responsabilidade humana, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então, tem aquela coisa desde o Éden, isso é importante você que está estudando, né? Desde o Éden, assim, ó, tá aqui o jardim, tá aqui as plantas, tá aqui os animais, o sol, a luz, as estrelas. Agora é contigo, Adão, toma conta, né? Toma conta, gerencia, deu a ele toda a autonomia, todo o poder, vai à luta. Então ele tinha um trabalho a fazer, porque o nosso Deus trabalha também, isso é uma característica. O trabalho, ele foi, mudando aqui um pouco de assunto, né? O trabalho ele foi submetido ao resultado da queda, né? Virou uma opressão, né? Virou uma escravidão, né? Virou uma depressão, virou uma dor. Logo após a queda, trabalhar na terra se tornou uma dor, né? Se tornou um sofrimento. Mas o trabalho é um atributo de Deus, é uma revelação, é um reflexo do caráter do Criador que trabalha. E Jesus se apresenta e diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estou vivo, superior aos seus inimigos, né? Maior do que tudo, maior do que todos. Como diz a canção que a gente sempre canta, né, Davi? Acima de tudo, acima de todos. Sim. Está entronizado. Então, essa visão bíblica ela é muito positiva, ela é muito poderosa. Jesus se colocando como alguém superior e dando a João a tranquilidade. E mais do que isso, Jesus remete ao que aconteceu no passado. Né? Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Então, também não há uma negação da história. Né? E ele diz, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Agora eu quero falar dessa frase, as chaves da morte e do inferno, que é uma coisa que os crentes gostam, né? Gosta de inferno. Você já reparou que crente adora inferno, né? Adora demônio. O pessoal tem uma... Vai sim! Tem uma fixação. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é a fixação. Não, mas é praticamente uma tara, né? Que eles têm em cima do inferno, do demônio. É um vício, né? Com a demônio. Satanização do que não tem nada de Satanás. Né? O cara começar a falar de demônio aqui, demônio ali, demônio lá. Enfim, né? Impressionante, né? Bom, primeiro nós temos que lembrar o que nós falamos aqui no início da aula, até o Davi estava falando, eu entrei e dei ênfase, que é o texto de Timóteo, né? O homem em Cristo Jesus. Jesus juntou a humanidade com a divindade e permaneceu assim após a ressurreição. Então, o que nós temos agora é Jesus Cristo, homem, né, na eternidade. E esse Deus eterno, né, é evocado, é trazido de volta no processo histórico, né, que é o que acontece na Páscoa. Esta ressurreição é trazida de volta quando ele diz, estive morto, mas agora estou vivo. O que mostra também que a ceia, né, a celebração da ceia, é realmente uma ferramenta didático-pedagógica para nos manter sempre com a memória viva, né? Que o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre Jesus. Né? A igreja não existe por nossa causa, para nos beneficiar. A igreja existe por causa de Cristo, né? Que ressuscitou, que está vivo e estendeu sobre a humanidade a sua graça. E, em seguida, Jesus fala, eu sou que estive morto, mas estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno. Dá uma lida para a gente aí, Davi, por favor, Apocalipse 2:9 e Filipenses 2:9, e vou pedir para o Marco ler para a gente Apocalipse 3:7. Tá bom. Tá, Filipenses 2:9. Isso. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Muito bem. E Apocalipse 3:7, Marco? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve,
Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Isso. Então o fato do texto trazer morte, trazer inferno e depois trazer Davi, né? O que seria a chave de Davi? Né? Porque o problema das interpretações alegóricas é isso, né? Você começar a A achar chave da chifre, prosperidade, a chave do sucesso. A palavra-chave que é utilizada aqui é apenas uma indicação do que Filipenses nos ensina, que Jesus recebeu, após a ressurreição, a mais alta autoridade. Ele tem o poder, né? A chave é isso, né? Abre, fecha, tranca, solta, primeiro e último, né? Início e fim, alfa e ômega. Ou seja, nele, como diz o outro texto, tudo subsiste. Então ele tem todo o poder. Tem o poder. É a chave, né? Ele manda em tudo. Sobre a vida, sobre pós-vida, sobre pré-vida, sobre a descendência, né, de Davi, né, sobre homens e mulheres, sobre a história. Então, não há uma referência específica a uma chave, é só uma palavra, né, chave literal, né? Uma metáfora indicando que ele tem toda a autoridade. Bem legal isso, né? Bem bacana. E para você que não está acostumado a ler poesia, né, ler obras de ficção, realmente isso é estranho, porque quando a gente está acostumado à literatura, a gente também se acostuma à simbologia, né? As metáforas, as comparações, né, que são muito bacanas, né? Mas, enfim, que dificuldade que os crentes têm, né? Que dificuldade que os crentes têm com as palavrinhas. Obviamente, é uma contraposição também ao poder do imperador, né? Nós já explicamos aqui nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, que o texto de Apocalipse também é uma carta em contraposição ao poder romano. Já achamos aqui várias referências ao Império Romano, ao culto ao imperador. E o imperador morre, né, cara? O imperador morre, o Império Romano vai morrer, vai desaparecer, mas Jesus permanecerá. Inclusive, lá o que também é uma linguagem do Antigo Testamento, né? Vários profetas, quando falam de algumas nações, né, eles falam sobre isso. Ó, vai chegar um tempo em que as pessoas vão passar, vão olhar e falar assim, nossa, mas isso aqui era uma grande civilização, não tem mais nada. E é isso, né? A glória do homem é como a flor da erva, né? De manhã tá linda, maravilhosa, de tarde já perdeu todo o seu vigor. Extremamente passageiro, sim. E nós que nem vivemos tanto, Davi, que aqui é o mais velho entre nós, que tem 74 anos, ele está muito bem conservado, inclusive. Nem parece, né? Ele tem essa idade toda. Nós que nem vivemos tanto, eu, por exemplo, que nasci na década de 70, eu nem vivi tanto assim, mas olha quantas coisas já aconteceram, né? Não tem mais União Soviética, não tem mais Alemanha Oriental, né? Tem vários países aí. Hong Kong separou da China, né? Mudou tudo, né? Nem Plutão é mais planeta. É verdade. Já mudou tudo. As coisas são efêmeras, né? São passageiras, e Jesus está falando sobre isso. Né? Eu permaneço, eu sou o primeiro e o último. Começa comigo e termina comigo. Mas o que começa e o que termina? A humanidade, né? A história, as nações, o Império Romano, o sofrimento. Sofrimento tem início, meio e fim. Tudo tem início, meio e fim. Né? A única coisa que não tem início, meio e fim é Jesus, que é sempre, né? Sempre e para sempre. E a partir desta declaração, Jesus, então, segue o comando, né? E ele diz para João assim: escreva as coisas que você viu, tanto as presentes, ou seja, num primeiro momento, a carta de Apocalipse é escrita, sim, para aquele público daquela época, daquele momento, como as que estão por vir. Só nessa frase aí, Marcão, Jesus já dá aquela facada final na galera judaizante, né? O passado judaico não importa mais, né, cara? Muito legal. Olha, é por isso assim que o exame das escrituras ele é necessário. Examinar tem a ver com isso, né? Tem a ver com essas pausas nas vírgulas que passam despercebidas por muitas leituras e tristemente dão margem a essas interpretações, né?
Na verdade, os judaizantes, eles devem ter bastante problemas com passagens como essas, porque ignoram totalmente o que está sendo dito, trazem, né, aquelas ritualísticas, né, doutrinas, influências, enfim, e no fim, nada disso aponta para o Evangelho do Senhor Jesus, que é o mais triste de tudo, né? Exatamente, exatamente. Então, nada melhor do que o próprio Senhor Jesus deixar muito claro, e usando, lógico, né, a questão literária que nós estamos falando aqui, servia sim para aquele momento, mas quando ele diz, olha, as coisas que você vê, as que são e as que vão acontecer depois dessas coisas. Então ele deixa muito claro que ele é o Senhor da igreja, desde sempre, e continuará sendo o Senhor da igreja, e que isso também está debaixo da autoridade dele. É impressionante. Essa semana eu estava dando aula de teologia bíblica do Antigo Testamento. E nas primeiras aulas nós falamos para os alunos a diferença clara que existe o Antigo Testamento e o Novo. Não tem salvação, não tem igreja, a perspectiva com relação ao mal, a cultura, o comportamento. Então não adianta você olhar para os textos do Antigo e achar que eles estão falando de Cristo, né? Que eles estão pensando... Não estão. Os caras estão numa outra realidade completamente diferente, porque a Bíblia não é sobre eles. A Bíblia é sobre o plano redentor. E que dificuldade que os alunos têm de entender. Mas o texto tal, mas é a passagem tal, os caras tentando, né, dar relevância àquilo que não tem mais relevância. Teve relevância, né, teve o seu papel importante no plano redentor, mas não é o plano. Israel não é o plano. Teve o seu papel no plano, mas não é o plano. Né? Então Jesus está falando sobre isso. Que João deve escrever aos cristãos daquele tempo e se preparar também para narrar o que vai acontecer no futuro. E aí entra também uma coisa da escatologia, que nós já falamos aqui várias vezes também, que é o já e o ainda não, né? Que é um assunto recorrente que o Stott traz. Né? Já estamos salvos, mas ainda não chegamos lá. Mas, na verdade, o fato de nós ainda não chegarmos lá no futuro não significa dizer que o futuro está lá. É para embolar o seu cérebro. Mas como assim o futuro? É porque o futuro, na verdade, já começou. Hoje é um novo dia. Que começou. E já começou. Já começou. Lá em Tessalonicenses, Paulo fala, né? O ministério da iniquidade já está em ação. Ou então João, não está aqui, mas o próprio João diz na sua epístola, né? O espírito do anticristo já opera. Ele escreve isso lá na epístola dele. Então, eu sei que é uma coisa assim, meio zoada, porque a nossa cabeça é muito prática, então a gente acha que o futuro é no futuro. E o presente é no presente. Mas a Bíblia não é assim. A Bíblia está dizendo o seguinte, que o presente está presente e o futuro já começou. Né? Nós não chegamos lá, mas no momento em que ele escreve, presente e futuro se misturam, porque nós já estamos no caminho desse futuro. Sim, o futuro está em curso, né? E está em curso, exatamente. Então não é uma coisa que está todo mundo esperando, né, o Marco, né, Davi? Estamos esperando o aparecimento do anticristo, mas o espírito do anticristo já opera. Né? Ou seja, não nos surpreenderá se for um homem, se for um sistema. Olha eu dando spoiler aqui do livro, né? Se for um homem, se for um sistema, se for um governo. Mas se não for nada disso, se não tiver um homem, se não tiver um governo, se não tiver nada, o espírito já opera. O espírito do anticristo, os apóstolos já tinham essa compreensão. Né? Então, o Apocalipse para nós não é um futuro distante. Já estamos, né? Já estamos em Apocalipse. O reino de Cristo já é real, né? Já é real. Já é real. Já está acontecendo. Né? Essa é uma... E isso é o contrário da perspectiva apocalíptica judaica, que até hoje está esperando o Messias. E é sobre isso que a gente está falando, certo? Se você que está estudando a Bíblia não tiver essa perspectiva de que Deus já está agindo, de que Deus já está fazendo, que já aconteceu, nós vamos ficar esperando a volta de Cristo depois da volta. Vamos ficar esperando a eternidade, né, sentado na pedra, assim, mas está demorando. Já está acontecendo, né? Não é uma coisa lá, é uma coisa que vai acontecer num momento específico.
E isso também ajuda Marco e Davi, ajuda a tirar de nós essa tara, né? Essa fissura, essa fixação por sinais, né? Opa! Jesus nas nuvens, né? Jesus na borra de café. Jesus na borra de café. Já ouvi umas paradas dessas. Eu gosto do povo pedindo sinal, Jesus. Não. Isso aí. Queremos ver sinais? Não. Teve pandemia. Jesus está voltando. Né? A invasão da Ucrânia. Jesus está voltando. Tudo que acontece, né? Uma mudança no cosmos, um cometa que vai passar. Tudo os caras ficam qualquer coisa. Nossa! Que é um pouco também de pedindo. É um pouco também. É como se assim, ó. Tá vendo? Tá escrito na Bíblia, ó. Como se a Bíblia precisasse ser reafirmada, né? Isso, exatamente. Tá vendo? Isso aqui, ó, tá dizendo aqui, ó, que vai acontecer. De uma prova, né? Os profetas do Apocalipse. De uma prova, exatamente. Bom, dito tudo isso, o primeiro capítulo termina com uma afirmação que nós já citamos em outras aulas, né? Mas ela tem dois objetivos importantes. O primeiro objetivo tem a ver com as parábolas e com os ensinamentos de Jesus. Já falamos isso muitas vezes. Quando Jesus dá um símbolo ou dá uma explicação, ele pode dar o significado que ele quiser, porque a história é dele. Então, né, em uma palavra, a semente é a palavra. Em uma parábola, a semente é a palavra. Em outra parábola, a semente é o reino. Ele diz o que ele quiser. A história é dele, ele está contando a história, ele vai dar o significado. Então, agora, ele vai dar a explicação sobre as estrelas e os anjos. Ele vai dizer, as 7 estrelas que você viu são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros que você viu são as 7 igrejas. Então, vamos às interpretações, né, mais rápido que a gente puder. Vai ser agora um esforço absurdo para tentar chegar a uma compreensão com velocidade. Primeira coisa importante é, mais uma vez, esse contraponto relacionado a esse espírito judaizante. Daqui a pouco nós vamos entrar nas famosíssimas pequenas cartas de Apocalipse e você verá, né, como diria Judy Clay Taylor, né, você verá que os maiores inimigos dos cristãos no início eram os judeus que queriam destruir o cristianismo e dizer que o cristianismo não tinha valor. Então, para o judeu que tanto zela pela sua tradição, pela sua história, o candelabro, né, aquele símbolo que vem lá de trás, lá do tabernáculo, o candelabro para ele é um símbolo do judaísmo, né, da tradição, dos profetas, de Israel. Só que Jesus fala o quê? Os candelabros são as igrejas. E as igrejas que estão sendo citadas no texto são as igrejas da Ásia, cara. Presta atenção na passagem. As igrejas que recebem a carta de Apocalipse são as igrejas da Ásia. E essas igrejas eram compostas por gentios. Isso significa dizer que o candelabro não é Israel. O candelabro é a igreja, a comunidade dos salvos, dos que nasceram de novo. E nesse momento, os que nasceram de novo são os gentios. Olha que coisa incrível. Imagina a dor que o judeu sente ao ler esta passagem, ao ser desconsiderado, né, Marco? Tá até rindo. Mas é porque é o que o próprio Senhor Jesus disse, né? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas, ponto final. Acabou. Ponto final. Exatamente. Tem mistério. E claro que é um choque, né? Para quem está acostumado com essa questão judaizante, é um choque, né? O que os israelitas pensam? Nós somos o povo messiânico, né? Sim. Não. Nós somos os herdeiros do Messias. Não. Nós somos os eleitos. Não, os eleitos são aqueles que Cristo, né, salvou. E a expectativa messiânica, como diz Cleopas, né, um dos apóstolos que estava lá no caminho de Emaús, Cleopas, né, estava lá no caminho de Emaús. O que ele diz para Jesus sem saber que é Jesus? Nós esperávamos que ele redimiria Israel, né? Que ele redimisse Israel. Então a expectativa dos caras é que Israel fosse colocado no lugar de glória. Mas Israel desaparece e agora o candeeiro
são as igrejas. Na verdade, o que o Apocalipse está dizendo é que o candeeiro de ouro é a igreja, em qualquer época, em qualquer tempo, né? A luz que sai do candeeiro é a luz do Cristo que brilha. Isso é importante também. Não é a igreja que tem glória. Ela é apenas, né, um instrumento que traz a glória de Cristo, a luz de Cristo. E isso esvazia. Os israelitas esvazia também esses crentes aí que se acham lâmpadas de LED, né? Não são. E dá uma pancada forte, né, no proselitismo também, né, Lecão? Olha, é só na minha igreja que você tem aqui a verdade, é só aqui que você consegue isso. É só aqui, é só aqui, é só aqui. Enfim. É só em Cristo, né, cara? É só em Cristo. Então, esse primeiro capítulo fecha com essa constatação, né? As igrejas são os candeeiros, né? São os candelabros, né? São as lâmpadas. Isso é bem legal. Mas tem também a questão dos anjos, né? As estrelas são os anjos das igrejas. E aí nós temos que fazer a pergunta, né, Davi e Marco? Quem são esses anjos? Quem são os anjinhos? Voando. Um anjo passeando. Passeando. Com um rolo na mão. Ele está desenrolando. Além de demônio, crente também tem fissura com anjo, né? Tem tara com anjo, né? Tem sim. Esses dias eu vi uma live, um pedacinho de uma live de um cara que eu não sei, que na verdade eu não sei se ele tava falando com Deus ou com anjo, né? Mas é aquele cara que finge que dá uma desmaiada na live, tá muito forte o mistério. E aí acho que era um anjo que ia falar com ele. Ele falou: não, você vai esperar. Fica aí que a hora que der eu falo contigo. O cara tava ali numa autoridade sinistra. E a igreja tem, né? Algumas igrejas têm essa bipolaridade, né? Dá 2 tapas no peito do anjo, né? Tu é um fanfarrão, fica quietinho. Cala a boca, você não é caveira, né? Daquele... Bem renzinha, né? Cara, que loucura, né, cara? E aí, olha, durante tantos anos, eu posso dizer assim que a vida inteira, praticamente, a gente ouve, né, os caras dizendo que os anjos são os pastores, né? Todo mundo quer ver anjo e todo mundo quer ser anjo. Né? E aí poderíamos até usar o Apocalipse numa canção, né? Se você tem estrelas demais... Tem anjos voando nesse lugar, no meio do povo em cima. Anjo, meu Deus, uma coisa boa pra vir teu olhar. Esse aí é outro hino. Roupa nova é melhor que muita coisa do meu gosto. Diga de passagem. Cara, é impressionante, né? Então, vamos estudar. Anjo de gás. Ele é de Niterói, cara. Biafra é de Niterói. Ah, meu Deus do céu. Assim, a nossa aula é um convite ao esforço, né, cognitivo, Sim. de leitura, né, de cuidado com o texto e tal, que a gente está tentando mostrar para você que a leitura bíblica exige de nós, né, um cuidado maior, né? Perguntas que podemos fazer para o texto, né? Seriam eles determinados membros da igreja? Uma boa pergunta. Pessoas especiais, né? Que são as que estão ali na igreja, né, ocupando um papel espiritual diferenciado, porque tem pastores que falam, há alguns irmãos aqui que são colunas, são anjos que Deus colocou aqui, é uma fissura por anjo, impressionante. Sim. Né? São colunas, o fulano é uma coluna. Vocês já ouviram essa expressão? O fulano é uma coluna da igreja. Sim. Mas, irmãos, a coluna da igreja é Jesus. Ninguém é coluna de nada. Ninguém é coluna nem de si mesmo. Não consegue nem... Jesus fala, você não consegue nem contar os seus fios de cabelo, porque quer lidar com a sua própria vida, né? Ou será que nós deveríamos pensar na questão dos pastores, né? Porque é uma explicação também muito recorrente, né? Será que é o dirigente da igreja que é o anjo? Porque aí Daniel vai falar sobre isso, que os líderes são estrelas brilhantes. O cara vai lá em Daniel para dar uma explicação e dizer que é aqueles que têm autoridade espiritual. Lê para a gente esse texto aí, Marcão. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Deixa eu pegar aqui, peraí.
Daniel 12:3. Daniel 12:3. Isso. Daniel 12, versículo 3. Isso. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que há muito conduzirem a justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então, o cara vai lá no livro de Daniel, pega esse versículo para dizer que os que têm liderança espiritual, os que têm sabedoria, os que estão à frente, que estão conduzindo, São estrelas. São estrelas, né? São anjos. Comparado a esse texto. As estrelas, né? São Sim. os anjos das igrejas. Então, será que é isso que o texto está nos ensinando? Bom, outra coisa que você... Aí a pessoa que está assistindo agora a aula vai falar, né, o Marco? É isso! Com certeza! Com certeza é isso! Com certeza! É sim. São os pastores. É sim, né? Jesus me disse. Bom, mas agora presta atenção no que a gente vai te mostrar, que o livro de Apocalipse, ele fala de anjos 67 vezes. Nenhuma dessas vezes se refere a seres humanos. Será que neste único versículo, isolado, haveria uma indicação diferente? Regrinha de hermenêutica pura agora, né? Se Sim. a Bíblia toda fala de um jeito, só nesse texto é diferente? Não, na verdade, a proeminência, né, cara, dessas 67 ocorrências, ela pesa em favor de que essa ocorrência não é isolada, né? Pelo óbvio, né? É o contrário, né? Exatamente. E aí, no desespero de trazer uma interpretação diante das ocorrências, alguém vai dizer assim, não, então são anjos de verdade. É anjo da guarda da igreja. Anjo da guarda. Você sabe, né, que muitos líderes, muitos teólogos brasileiros acreditam na existência do anjo da guarda, inclusive o nosso querido Russell Shedd. Mas tem mais, tem, eu não me lembro quem, uma vez eu vi, e foi até num evento teológico, alguém que defendeu que há um anjo específico, uma espécie de um anjo da guarda mesmo, para cada igreja. Exatamente. Não é só para cada pessoa, mas para cada igreja. Exatamente, um anjo para cada igreja. Exatamente isso. Era isso que o Shedd defendia. Sim. Nós até tivemos aqui uma semana teológica e perguntamos para ele o que você achava, e foi deu a opinião dele, baseado nesse texto, cruzado com Daniel, dizendo das ocorrências, né? E ele usa, interessante, né? O cara usa a regra corretamente para dizer assim, ó, se a maioria dos textos fala do anjo como anjo, então não pode ser gente, só pode ser anjo. E aí ele vai dizer o seguinte, é um anjo celestial e tem um anjo em cada igreja. Jesus está falando com anjo. Rapaz, mas é para dar um nó no cérebro, né? Mas aí, Leclerc, não sei se você vai avançar nesse texto, mas... Avançaremos, com certeza. Quando eu vejo aqui, me desculpe, né, se você quiser colocar aqui, mas é porque eu estava dando uma lida nesse conteúdo de aula, né? Eu me lembro de uma passagem aqui mesmo no Apocalipse, né? No Apocalipse, no capítulo 22, para ser mais exato, e no versículo 6, nós temos aqui um apoio que eu entendo que é interessante, né? Que diz assim, olha, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, né, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, acredito que talvez o Dr. Shedd também tenha usado essa referência do Apocalipse para sustentar essa argumentação dele, embora na minha... Quem sou eu, né, para discordar do Dr. Shedd, mas... mas no equivocado. No evento nós discordamos. Eu lembro que eu estava dirigindo a programação, né? Ele sentado do meu lado, assim. Aí quando ele respondeu, eu falei assim: nossa, Dr. Shedd, aí isso agora nos deixou numa situação difícil. Aí todo mundo riu assim, porque afinal de contas era o Shedd, né, cara? Era o tiozinho, Dr. Shedd, mora no meu coração eternamente. Mas ele também entendeu que nós discordamos, mas discordamos respeitosamente, né? Claro. Aí a gente falou assim, pô, Dr. Shedd, aí não dá, né? Aí ficou difícil. Ficou difícil, porque há outras formas, né?
E nós entendemos também, você que está assistindo a aula, que existe essa fixação angelical, que é o que a gente está dizendo aqui, né? A turma gosta desse negócio, né? Mas a Bíblia vai nos mostrar que não é bem assim. Como é que a gente resolve esse problema? Olhando para o próprio texto e para outros textos. Como nós já indicamos assim. Em primeiro lugar, esses anjos, que são as estrelas, que estão nas igrejas, são os destinatários da mensagem. Quando o livro começa a ser escrito, o que diz o texto? Que o livro está sendo escrito, a carta de Apocalipse, para as igrejas, para os cristãos, para os gentios. Né? Então, o texto não fala em nenhum momento que esses destinatários são seres espirituais. Logo na abertura do texto, está muito claro que o livro de Apocalipse está sendo escrito para as comunidades, para os cristãos. Inclusive, João, nós levamos um tempão explicando isso, né, Davi e Marcos? Eu, João, seu irmão e companheiro, né? Ele fala, né, eu sou seu irmão e companheiro. Ou seja, nós estamos juntos no mesmo pacote. São seres humanos. Então, em momento nenhum, fica claro no texto que esses anjos são seres espirituais, mas são pessoas das comunidades, que são os destinatários. O livro de Apocalipse tem como destinatário pessoas, então não importa que tipo de palavra se use para pessoas, ainda que seja anjo nesse momento. Tá? Sim. Mas são pessoas que vão receber. Uma segunda coisa que nós temos que considerar é que esses destinatários são os mesmos. São os mesmos. São os mesmos que vão aparecer agora no capítulo 2 e capítulo 3, porque agora nós vamos começar a falar de cada uma dessas comunidades, né? Das suas características, das suas lutas, das suas indagações, e são os mesmos destinatários que vão receber estas cartas. Então, o que isso vai nos mostrar no livro de Apocalipse? Vai nos mostrar o quê? Que provavelmente, esses anjos são palavras, são figuras simbólicas, assim como candeeiros, assim como estrelas, assim como todos os objetos que são mostrados em todo o livro, né? Todos esses objetos, esses símbolos, essas comparações, no livro todo apontam para quê? Para Cristo e para a igreja. O próprio Cristo usa um monte de palavras para ele mesmo. Eu sou o primeiro, o último, o início, o fim, o alfa e o ômega, o cordeiro, o sol, a luz, o mar, as estrelas. Então, todas essas palavras são utilizadas para dizer o quê? Que a igreja é um candelabro, que a igreja é um conjunto de estrelas, que a igreja é um conjunto de anjos, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo outro, e a igreja. E cada símbolo desse utilizado, cada comparação feita, tem um objetivo, né? Falar da luz, falar do poder, falar da relevância, falar da posição. São palavras utilizadas para explicar conceitos por trás do texto, né? Onde eles estão, o que Cristo está fazendo, quem Cristo é. Então, nós resolvemos o problema da interpretação da palavra usando o próprio texto. O próprio texto. Parece muito com o Salmo, é que você nunca prestou atenção, né? O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo, o meu escudo, o meu broquel, o meu baluarte. São expressões de guerra, né? Palavras de soldado, né? Para quem não sabe, broquel é aquele escudo que o cara usava aqui pequenininho, né? Para se defender de facada, né? Ou de golpes de espada, né? Refúgio, fortaleza, né? O Senhor, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Era o bunker, né? O lugar para onde eles corriam quando eram invadidos, atacados, o último recurso, o último local. Inclusive, Davi, ele é tão teólogo, né? Ele tem uma perspectiva tão legal de Deus que ele consegue comparar Deus a uma pedra, né? Uma pedra que não tem vida, né? Sem vida, né? Deus é a minha rocha, Deus é como uma pedra, Deus é como o sol, né? O Senhor é o meu sol e o meu escudo, né? Para falar sobre a questão da batalha, né? Ele precisa de luz para lutar durante o dia, para poder avançar contra os seus inimigos. Eleva os meus olhos para os montes. O Senhor está no alto. O Senhor está na montanha, os que confiam no Senhor são como os montes. Então, essas comparações, para os hebreus, para os cristãos do primeiro século,
são normais. Para nós é que dá treta. Porque o mundo contemporâneo ele é mais objetivo, ele é mais assertivo. E aí a sua liderança, ou por ignorância, ou por má fé, ou pelas duas coisas, tenta manipular os textos para dar a eles significado diferenciado, para se autodenominar anjo, apóstolo, arcanjo, serafim. Eu até, inclusive, quero lançar aqui a proposta de que, na verdade, de graça, nós não tenhamos cargos comuns, nada de pastor, presbítero, mas aqui seja anjo, arcanjo, grão-mestre, anjo elevado, querubim e serafim. Vice-deus, né? Não é, aquele pô? que permanece, vamos lá. Nesse domingo nós teremos ordenação de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Boa. Olha, que legal, Olha, isso não tem. O resumo da ópera aí, Leclerc, e acho que esse é o ponto que a gente tem que procurar deixar muito claro, é que esses anjos, então, são as pessoas da igreja, que pode incluir ali uma figura de um pastor específico, que é o cara que estava ali ensinando, os anciãos da igreja, pode incluir essas pessoas, mas que a gente tem que ter muito cuidado com essa mistificação que o Leclerc estava dizendo. Exemplo. Então, já ouvimos de muitas e muitas reclamações dizendo que você tem que obedecer cegamente tal pastor, afinal de contas ele é o anjo da igreja. Esse tipo de coisa, né? Sim, isso tem que ter muito cuidado, porque é mais uma artimanha, né, para manipular, enfim, para extrair das pessoas o máximo da exploração possível, mas que fique muito claro que é uma questão muito mais literária do que mística, né, Leclerc? Exatamente. É uma questão que tem a ver com a figura de linguagem de época, contexto de época, exatamente, mas que não está colocando quer seja ancião, sábios, pastores ou as pessoas da igreja em patamares de anjo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É isso que tem que ser claro. Isso faz parte da cultura. Nós acabamos de estudar o Evangelho de João. No fechamento do Evangelho, no capítulo 21, Jesus fala com Pedro: apacenta as minhas ovelhas, sim, meus cordeiros. Eu sou o pastor. Eu sou a porta. Né? Esse tipo de metáfora, né, de comparação é comum nos textos da Bíblia. Não é comum para nós. Só que quando chega o Apocalipse, dá a treta. Porque aí o cara quer gerar uma explicação diferente. Tal. Então, pode ser o pastor? Claro que pode. Claro. E o irmãozinho que senta lá e não faz nada também. Né? Pode ser, como eu citei aqui, exemplos na época, né? A gente vê pelas epístolas que tinham ali as pessoas que faziam o papel dos anciãos ou do presbitério, assim por dizer. Exatamente. Pode ser esses caras? Claro. Mas como o Leclerc falou, assim, se a gente colocar para o mundo de hoje, pode ser o cara que ele senta na igreja quietinho e fica lá ouvindo. Exatamente. É para esse cara. Porque a igreja, de fato, ela é voltada para Cristo. As estrelas pertencem ao Senhor. O candelabro pertence ao Senhor. A luz do candelabro vem do Senhor. A luz das estrelas vem do Senhor. Inclusive, no versículo 20, lê para a gente de novo aí, Davi. Apocalipse 1, versículo 20. Olha só como é que o texto termina. Este é o ministério das sete estrelas. Mistério. Perdão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão. Ok. Este é o mistério. Não são dois mistérios. Não tem três mistérios. Não é o mistério das estrelas. É o artigo definido, né, Leclerc? Diz. Exatamente. Não é o mistério das estrelas e o mistério dos anjos, né? É o mistério. E quando a Bíblia usa a palavra mistério, não quer dizer que é uma coisa subjetiva, porque no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mistério é aquilo que está prestes a ser revelado. Porque na igreja evangélica, mistério é uma coisa que ninguém sabe, só o profeta. Vou contar para vocês um mistério que só eu sei porque Deus contou para mim. Isso aí continua sendo um mistério, né? Continua sendo mistério. Mas na Bíblia, mistério é aquilo que só Deus sabia, ele vai te contar agora. O mistério que esteve oculto entre todos os séculos e em todas as gerações agora foi manifesto. Cristo em nós, esperança da glória. Então, era um segredo, ninguém sabia, agora Deus contou. Mesma coisa nesse texto. O mistério que você viu, João, um mistério só. O mistério que você viu é o seguinte: os candelabros são as igrejas, as estrelas são os anjos. Eu ando no meio dos candelabros e as estrelas estão na minha mão. Ou seja, é tudo meu. É tudo meu.
tem nada de ninguém, não é dos romanos, não é dos judeus, não é seu, não é dos apóstolos, não é de ninguém, que é o que Paulo diz em Coríntios 3, né? Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, ainda bem que eu não batizei ninguém, ele fala, né? Graças a Deus, não batizei ninguém para ninguém dizer que o meu batismo tem mais valor. Né? Ele deixa isso muito claro. Né? Somos lavoura de Deus, vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. O texto de 1 Coríntios capítulo 3 se refere diretamente a essa afirmação. O que Paulo diz em Coríntios, Jesus está falando agora. Paulo tinha razão, é tudo meu. A estrela é minha, o candelabro é meu, a luz é minha. E o texto, ele é metafórico, ao mesmo tempo ele é deslumbrante, ao mesmo tempo ele é épico, né? Ao mesmo tempo ele é maravilhoso, para dar um pouco de noção de quem Cristo é, da sua grandeza, mas está tudo na mão dele. E é um mistério só. Né? O brilho, a igreja não tem brilho próprio. Isso é importante a gente se lembrar, né, Marco? Porque as pessoas começam a achar que elas são, né, são os alecrins dourados que nasceram no campo sem ser semeados. Isso aí. É isso. Muito bom. Tá mais para a florzinha de Jesus, né? Já que você citou a canção, né? Eu sou uma florzinha de Jesus. Tá mais para a florzinha do que para alecrim dourado. Exatamente. Tá mais para bichinho de Jacó, né? Vermezinho, né? É isso aí. É isso. E agora nós vamos partir para as orientações específicas. Apocalipse é uma carta para todo mundo, a mensagem é para todo mundo. Mas teremos aí agora um parêntese aberto pelo próprio Jesus. Vamos dar uma pausa. Jesus vai dar uma pausa agora na visão do presente e do futuro para dar orientações específicas às comunidades da Ásia. Então, convidamos você, né, o senhor, a senhora, a senhorita, para o próximo encontro, aula número 9, para onde iremos falar sobre todas essas questões que envolvem as igrejas locais.